Olá pessoal, então conforme eu tinha prometido, reduzi as atividades de hoje e infelizmente tive um problemão para conseguir. Na verdade eu perdi muito tempo tentando fazer o vídeo carregar no YouTube, que estava demorando demais, aí eu tentei converter, estava demorando também. Aí nos últimos momentos eu resolvi regravar o vídeo, que daí foi rapidinho. Não sei o que aconteceu com aquele vídeo que deu tanto erro. Mas enfim, como eu mandei o vídeo daí depois do meio-dia, eu até falei lá na mensagem que eu ia fazer as atividades de hoje, no caso, dia 6, mais curtinha para dar tempo de vocês corrigir. Então vocês podem corrigir antes, né? Vamos seguir a ordem. Vocês corrigem antes e depois daí vocês vêm fazer atividades. São atividades bem tranquilas, bem rapidinho de fazer, tá? A única maiorzinha é a de português. O resto são todas rapidinho de fazer. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer, claro, copiar o cabeçalho, colocar a data. Gente, colocar a data me ajuda muito. Nossa, eu faz umas 3 semanas que eu tô organizando as atividades de vocês e algumas não tem data. Eu tenho que procurar a data, tenho que procurar qual atividade que é e tá demorando um monte por causa disso. Então, lembrem de colocar a data, tá? Lembrem de colocar o cabeçalho, colocar a data no livro. Isso me ajuda bastante, principalmente na hora de localizar as atividades, beleza? Bom, continuando. A primeira atividade que vocês têm para fazer é de português. Vamos ler aqui. Hoje vamos ler a entrevista que está nas páginas 70 e 71. Depois vocês irão responder as atividades da página 72. Então, em português, no livro Crescer. Opa! Apaguei tudo. Bom, vamos lá pro aqui. As páginas de leitura são essas, 70 e 71. Eu digitalizei. Eu não vou ler essa entrevista aqui com vocês, porque, como vocês já estão acostumados, né? O texto vai fazer parte da prática de leitura de vocês. Então, vocês vão ler esse texto. E eu vou ler aqui as perguntas que vocês vão ter que responder, beleza? Bom, número 1. Responda as questões. Letra A. Quem é o entrevistado? Então, vocês vão aqui, vão olhar e descobrir o nome do entrevistado. B. Por que essa pessoa foi escolhida para ser entrevistada? Então, provavelmente, vai ter um motivo aqui no decorrer da entrevista. C. Ou vai ficar claro o motivo, né? C. Qual é o assunto principal da entrevista? Então, lendo essa entrevista, vai ter um assunto principal. Sei lá, eles estão falando dos animais? Não, eles estão falando da tribo? Eles estão falando das árvores? Eles estão falando do desmatamento na Amazônia? Eles estão falando das queimadas nas matas que está tendo? Vocês vão ter que ler esse texto e descobrir o assunto principal. O assunto principal, tá? D. Onde e quando a entrevista foi publicada? Então, aqui eu quero que vocês lembrem do que eu falei já em outras aulas, aonde que vai essas informações de quem que fez, onde que foi feito, a data, onde foi publicado e tal. Vamos ver quem vai lembrar. Na correção a gente conversa. E. Quem fez a entrevista? Então, quem que foi o entrevistador? Também vai estar constando por aqui. Vocês vão ter que procurar. F. Como as perguntas do entrevistador estão diferenciadas graficamente das respostas do entrevistado? Então, olha, aqui no texto tem a parte que é da pessoa que está entrevistando e a parte do entrevistado, que é quem está respondendo as perguntas. Como que você sabe disso? Tem alguma diferença nas escritas? Tem alguma diferença nas datas? Como que eu sei disso? Como que a gente consegue perceber isso? É exatamente o que vocês vão me responder aqui na letra F. E aqui tem um verbetezinho falando sobre entrevista. Nas entrevistas, o entrevistador faz as perguntas ao entrevistado para coletar declarações, informações e opiniões sobre um determinado assunto. As pessoas e respostas são destacadas para diferenciar as falas do entrevistado e do entrevistador e do entrevistado. Então aqui já tem uma dica, hein? Vamos ver quem que vai acertar a letra F. Beleza. Terminando a parte de português,
Aí a gente vai voltar a fazer. Eu não lembro em qual que a gente parou, então a gente vai começar do 1 de novo, tá? A gente vai voltar, aliás, a fazer as sequências numéricas de 1 em 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai chegar até 1000. Lembra que, se eu não me engano, acabaram as aulas e a gente não tinha chego no 1000. Então, como eu não lembro onde a gente parou, vamos começar do 1 novamente? Então, vocês vão começar. Eu até coloquei aqui, ó. 1, 2, 3... Ui, cadê minha caneta? A caneta sumiu. Eita. Peraí, deixa eu arrumar. Aí, pronto, consegui arrumar. Então, aqui na parte de matemática, voltando, vocês vão continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nessa primeira sequência, a gente vai fazer até 100, beleza? Então, até coloquei aqui no meu PDF uma paginazinha. Vou mostrar pra vocês, ó. Como se fosse uma folha de caderno, né? Na verdade, é uma folha de caderno que eu tirei uma fotinho pra mostrar pra vocês como que vocês vão fazer. Lembrar como que vocês vão fazer. Então, vocês vão começar lá. 1 tracinho, 2 tracinho, 3 tracinho, 4 tracinho, 5 tracinho, 6 tracinho, 7, 8, 9. E quando chegar no 10, eu não coloco o tracinho entre o 1 e o 0. O 10, ele é 10 só quando tá o 1 e o 0 juntinho. Se eu separar o 1 e o 0, vai ser 1 e 0, e não 10. Esse daqui é o número 10. Se eu colocar 1, tracinho 0, esse daqui é o número 1 e o número 0. Não é 10. Só é 10 quando tá junto. Assim como o 11 só é 11 quando tá junto. Se eu colocar um tracinho no meio do 11, é 1 e 1. Tá errado. Por quê? Porque a gente tá fazendo uma sequência. Depois do 9 não vem o 0 e o 1 e o 0. Vem o 10. Então, você tem que fazer o 10 juntinho. A mesma coisa vale para quando vocês chegarem lá na centena. Chegou no 99, a gente vai para o 100. O 100 é 100 junto com a casinha da centena, da dezena, da unidade. Se eu separar com tracinho, vai ser unidade, unidade, unidade. É 1, 0 e 0. Não é 100. Entenderam? Então, os tracinhos vão para separar os números. Esse é o número 99, tracinho para separar do número 100. Esse é o número 6, tracinho para separar do número 7. É para isso que serve o tracinho, mas não para separar todos os algarismos que existem aqui na nossa sequência. Tem que saber colocar o tracinho no lugar certo. Por que eu tô falando isso? Porque tinha gente que ia lá fazendo, por exemplo, assim... Aí, digamos que acabou a folha... Opa, vou fazer mais um aqui. Digamos que acabou a folha aqui, ó. Aí, a pessoa deixava o 1 do 18 aqui e o 8 lá embaixo. Eu, assim, olhando, claro que dá muito mais trabalho para eu corrigir. Mas olhando assim, até dava para saber que é 11, 12, 13... Mas é muito mais fácil se você colocar o tracinho. Eu vou conseguir enxergar muito mais rápido, corrigir mais rápido e conseguir passar para os outros coleguinhas, né? Afinal de contas, agora a gente não está em sala, mas daqui uns dias, daqui uns bons dias, né? Mas a gente vai estar em sala de aula de novo. E vocês também têm que pensar no colega de vocês. Não é só vocês que precisam de correção, eles também precisam. Então, se vocês colocar o tracinho, fica muito mais fácil de eu corrigir, muito mais fácil de você entender quando você olhar no futuro e não lembrar o que é aquilo ali. Você vai, é uma sequência numérica. Por quê? Você vai bater o olho e já vê os números separadinhos, entendeu? Não vai ver aquele númerozão e não saber o que é aquilo, entendeu? Então, os números nunca se separam. Nunca eu vou colocar a minha dezena numa linha e a minha unidade lá na outra linha. Não se separa o número. Se não cabe o número inteiro ali, já vai para a linha de baixo. Não é que nem a palavra que a gente escreve, tipo Magali, que dá para separar. Não, os números não dá para separar. Não cabe o 18 aqui, eu apago um, deixa eu deixar aqui, e coloco aqui junto com 8. É assim que é o 18. Então, voltando aqui os tracinhos. Aí, chegava gente lá com esses números todos juntos, sem o tracinho. Daí falava, olha, fulano,
Você não colocou os tracinhos. Aí a pessoa voltava lá na mesa e colocava tracinho em todos os números. Entre todos os números. E daí ficava errado também. Então, por isso, aproveita que tem em casa, que dá para fazer com paciência, que não tem ninguém gritando no ouvido. E faz a sequência certinho, tá? Coloquem os algarismos junto. 10 é com 2 algarismos, não é com 1. Então, tem que ter 1, tem que ter 0. 11 também com 2 algarismos. A gente está falando das casinhas da dezena, que é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Significa que tem 2 algarismos no número. Então, sempre vai ser a casinha da dezena e a casinha da unidade. Aí, se eu estou falando das casinhas da centena, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, sempre vai ter 3 casinhas. A casinha da centena, a casinha da dezena, a casinha da unidade. Sempre vai ter, eu não posso separar esses números. É desse jeito que é formado uma centena, digamos assim. Opa! Tá? Então lembrem de não separar os números. Aliás, de não separar os algarismos, né? Só separar os números, porque cada númerozinho é um algarismo. Só que não é todos os algarismos que a gente vai separar. Por exemplo, aqui o 10, ele tem que estar junto. Então, eu separo os números, o número 10 do número 9. Mas eu não preciso separar todos os algarismos. Tem que prestar atenção quando está falando de ordem da dezena, quando é ordem da centena, porque o agrupamento desses algarismos vai aumentando, né? Bom, agora eu já expliquei bem essa parte aqui, já relembraram, porque eu já falei isso em sala para vocês. Agora a gente vai para a última partezinha, que é só uma leitura, que eu tirei a atividade, a gente vai fazer atividade na semana que vem, justamente para não ocupar muito tempo, tá? Então aqui é a característica dos animais. E para isso a gente vai ler a página 98 do livro de ciências. Essa página aqui. São outras características. Então, na semana passada a gente viu algumas características de alguns animais e aqui são outras características. Vamos ler. Há outras características que podem ser usadas para agrupar os animais. Por exemplo, como poderíamos agrupar os animais a seguir? Então, aqui tem uma ema, aqui tem uma rã, uma aranha, formiga, lagosta, gavião, pato, tigre. Inicialmente, é possível agrupá-los considerando o número de pernas. Animais com 2 pernas, ema, gavião, pato. Animais com 4 pernas, rã e tigre. Animais com 6 pernas, formiga. Animais com 8, aranha. E animais com 10, lagosta. Então, esse é um tipo de agrupamento. Os animais também podem ser agrupados de acordo com as antenas. Assim, podemos dividi-lo em 3 grupos: animais sem antena, animais com 2 antenas e animais com 4 antenas. Outra característica que podem ser utilizada para agrupar os animais é o formato do bico e das garras. Outra coisa que também posso comentar aqui com vocês, animais que vivem na água e animais que são terrestres. Então, tem a lagosta, que é da água, a rã da água, não sempre, né, mas tem uma parte da vida que é na água, o pato, tem mais algum da água? Não. E o resto a gente pode classificar em terrestre. Então, lembra que eu estava falando com vocês semana passada sobre os agrupamentos? Que eles podem ser agrupados de acordo com alguma característica que eu quero analisar. Então, eu quero analisar os animais que têm, por exemplo, a quantidade de patas que os animais têm. Aí eu vou fazer a minha análise, vou separar meus grupinhos de animais. Eu quero analisar de acordo com o tipo de pelo ou de pena que ele tem no corpo, a cobertura da pele dele. Se tem pelo, se não tem pelo, se tem pena, se tem escama. É um outro tipo de agrupamento. Então, os agrupamentos podem variar de acordo com o que eu quero analisar. Então, digamos, vocês são cientistas e vocês querem analisar qual é o tempo de vida dos animais que vivem a vida inteira na água doce, por exemplo, em comparação com os animais que vivem a vida inteira na água salgada. Então, vocês vão separar esses animais que vivem na água dos outros animais. Não tem como, por exemplo, você incluir a onça na sua análise, porque a onça não vive na água. Ela até bebe água, mas ela não nada, ela não fica lá no fundo do mar, nem no fundo do rio.
senão ela morre afogada, não é do feitio da onça. Então, se você é um cientista e quer fazer essa análise, você vai ter que pôr as características que você quer analisar e daí agrupar os animais que você vai ficar observando, entenderam? Bom, como não tem atividade de hoje em ciências, aqui a gente encerra as atividades de hoje e a gente se vê amanhã nas orientações de amanhã. Qualquer dúvida, mande mensagem. Beijo!